Bom, galera, boa noite. São 6h45 da tarde agora que eu tô gravando, né? Eu pretendo postar esse vídeo depois, tá legal? Um pouco mais à noite, talvez tenhamos resumão, né? Hoje a gente tá trabalhando pra caramba, já é o quarto conteúdo aqui no canal Brown e Fogo e podemos ter um quinto, inclusive dependendo das situações. Vamos falar dessa polêmica, vamos de 10 minutinhos aí refletindo sobre toda essa situação mais uma vez, né? Do Campeonato Carioca, da pré-temporada nos Estados Unidos, que foi suspensa. O Botafogo não vai mais fazer pré-temporada por lá, o Botafogo vai ficar aqui no Rio de Janeiro mesmo, vai se preparar para jogar o Campeonato Carioca um pouco mais cedo. O que isso interfere nos planos do Botafogo? O que isso significa? O que isso simboliza? Qual o símbolo disso? Qual o ícone disso pro John Textor? Né? Qual é o resultado disso pro Botafogo? Né? Dessa queda de braço que acaba sendo vencida, sim, pela Ferj. Tá legal? Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Primeiro, antes de mais nada, eu tô anunciando aqui, rapaziada, a gente vai voltar com a live amanhã, tá? Nessa quinta-feira agora a gente vai ter a live do Acorda Botafogo, a gente vai estar de volta aí fazendo o Acorda Botafogo, coisa que eu tô com muita saudade de fazer com vocês, coisa que eu não pude fazer ainda em janeiro, porque agora eu posso falar, né, cara, eu me sinto um pouco mais confortável pra falar. Desde o dia 30, cara, eu tô com um probleminha, um problemaço, na verdade, que vocês, alguns aí já devem ter tido, aí depois fui descobrir que um monte de gente já teve isso, né? Um tal de pedra no rim, uma tal de pedra no rim, que é uma coisa inacreditável em termos de dor. Eu nunca senti uma dor tão horrorosa na minha vida, nem quando eu luxei o meu dedo jogando. De verdade, cara, eu não quero isso pra ninguém, sério, é inacreditável. E, cara, eu não tinha, assim, eu acordava com dor pra cacete, eu só me preocupava em beber água igual um louco, né? Então, porra, eu não tinha a menor condição de fazer live. Eu gravava vídeos aqui com muito esforço, né, com dor, né, numa pedrinha pequena, mas de qualquer maneira demorou para sair uns 4 ou 5 dias, agora eu tô livre disso, né? E o curioso é que eu bebo já bastante água, né? Inclusive vocês veem, eu sempre faço vídeo bebendo água. Enfim, essas coisas acontecem, se cuidem para que nada disso ocorra com vocês. E eu vi uma galera criticando aqui, cara, vi um rapaz criticando, dizendo que eu sou lamentável, que eu não fiz nenhuma homenagem pro Rei Pelé. Caras, aqui é o nosso canal do Botafogo, eu falei aqui do Pelé no início de um vídeo, publiquei lá algumas homenagens pro canal Brown e Fogo, mas se vocês querem me ver falando de futebol em geral, né, sigam os meus canais, o meu perfil pessoal no Instagram, onde eu publiquei uma crônica de 5 minutos do Rei Pelé, né? Tem o meu canal Daniel Brown, inclusive me deem aquela moral, cara, porque eu tive que recriar o meu canal que tinha 50 mil inscritos, que é sobre futebol em geral, e a gente tá com 6 mil, vamos chegar a 7 mil lá, o link vai estar aqui na descrição para vocês acompanharem esse meu trabalho além do Botafogo, tá? Mas de qualquer maneira eu publiquei a crônica que eu fiz pro Rei hoje à tarde, uma crônica em homenagem à despedida do maior jogador de todos os tempos, obviamente citando muito Garrincha. E vamos lá. Galera, a gente já noticiou, né, cara? Já foi noticiado primeiramente pelo Thiago Franklin que o Botafogo não fará mais uma pré-temporada nos Estados Unidos, tá? O motivo? Regulamento do Campeonato Carioca. O Botafogo vai ter que voltar mais cedo com o time principal para o Campeonato Carioca, né? A partir da 4ª rodada que acontece contra o Madureira no dia, se eu não me engano, 29. Eu acho que é no dia 29 de janeiro, tá legal? Deixa eu até pegar aqui exatamente, né, qual é a data. Deixa eu ver aqui, Botafogo, jogos. Agora a gente tem aqui a data, que é o seguinte, o Botafogo primeiro enfrenta dia 15 o Audax, depois o Volta Redonda, depois o Vasco e depois o Madureira. Na verdade, Madureira é dia 26 de janeiro, tá legal? Contra o Audax, dia 15, o Volta Redonda, dia 19, e o Vasco da Gama, dia 23, o Botafogo deve jogar com o Botafogo B. Aí sim a equipe comandada pelo Lúcio Flávio, né, o time B, o time sub-23 do Botafogo. Contra o Madureira, o regulamento já manda o Botafogo principal com o Luiz Castro, né, com os principais jogadores, né, seja um time reserva ou um time titular, mas o Botafogo tem que jogar contra o Madureira no estádio Newton Santos. Esse jogo está marcado para mando do Botafogo, mas tem a reforma do gramado, então pode ser que aconteça em outro lugar, tá? Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte. O Botafogo decidiu ceder nessa briga, digamos assim, nesse desentendimento com a Ferj, que vem desde o ano passado, desde março, abril do ano passado, daquele jogo Botafogo-Fluminense, que teve o erro de arbitragem, e aí o John Textor foi lá e falou, o Botafogo em 2023 joga o Campeonato Carioca com o time B, quero nem saber. E aí eu falei lá atrás, né,
eu teria calma para enfatizar esse discurso, porque aí você vai estar dando tempo para um rival, que a Ferdi hoje é um rival do Botafogo, para um rival se armar, né? Para ele mexer peças, mover peças nesse tabuleiro de xadrez, para poder atrapalhar os planos do Botafogo, é o que está acontecendo. Primeira peça que a Ferdi muda. Classificação para a Copa do Brasil. Tá? Não vou dizer nem que a Ferdi muda, mas a gente sabe que a Ferdi, as federações, elas influenciam muito, muito no futebol brasileiro. E aí o que acontece? A CBF anunciou que para se classificar para a Copa do Brasil de 2024 não conta mais o ranking da CBF. Ou seja, se você for mal, mesmo sendo um grande clube, disputando a Série A, disputando a Série B, se você for mal no Campeonato Carioca, se o Botafogo for mal no Campeonato Carioca, se o Grêmio for mal no Campeonato Gaúcho, se o Atlético Mineiro for mal no Campeonato Mineiro, ele pode ficar de fora da Copa do Brasil. Então tem que levar o Campeonato Carioca a sério. Se o Botafogo B, do Lúcio Flávio, fica ali em 7º, 8º no Campeonato Carioca, dá problema. O Botafogo pode não se classificar. A gente já fez um vídeo, inclusive, aqui sobre isso. O Botafogo teria que ficar entre o 5º e o 8º e ser campeão da Taça Rio, ou ficar ali em 7º, enfim. Né? É uma situação um pouco delicada. E o segundo ponto, né, a questão da multa. O artigo 50, tá legal, do Campeonato Carioca, prevê uma multa para quem jogue mais rodadas que o usual, mais de 3 rodadas, sem o time principal no Campeonato Carioca. Tá? E essa multa é de 15 milhões de reais nesse momento. Por que é de 15 milhões de reais? Até uma apuração foi até feita, né, cara, pelo meu amigo Museu do Fogão, o Guilherme, e ele fala muito sobre essa negociação que está acontecendo dos direitos de transmissão, né, do Campeonato Carioca, que o Flamengo vai receber 20, 21 milhões, o Fluminense pode receber 15. E aí, o mínimo valor dos grandes é o valor que o clube que não vai colocar o time principal em campo teria que pagar de multa, tá? Então, seriam 15 milhões de reais a menos para o Botafogo. E aí, junta isso com a questão da Copa do Brasil, o John Textor e o Botafogo decidiram cancelar a pré-temporada nos Estados Unidos, tá legal? E aí, cara, o que representa? Primeiro de tudo, representa um planejamento que ele já começa torto para a temporada 2023. Por quê? O Botafogo adiou férias, o Botafogo adiou a pré-temporada. Todos os clubes já estão fazendo pré-temporada. O Fluminense está treinando, o Vasco está treinando, o Flamengo está treinando, está todo mundo treinando. O Botafogo está de férias. Por quê? Porque o Botafogo decidiu adiar as férias e fazer a excursão na Europa, no Reino Unido, para jogar contra, né, o Charlton, para jogar contra o Crystal Palace, né? E aí as férias foram adiadas. O Botafogo não se reapresentou depois da Copa. O Botafogo se reapresenta no dia 9 de janeiro. E aí dia 10 de janeiro vai ter o primeiro treino, que dia 9 é só exame, né? E aí, cara, a gente vai ter em tese, do primeiro dia de treino, que é dia 10, até o primeiro dia de jogo do Botafogo, do time principal, que seria em tese o dia 26 contra o Madureira, são 16 dias de preparação. Ou seja, pouco mais de 2 semanas, tá? A gente está falando aí de 2 semanas e 2 dias, tá? Uma pré-temporada que foi pedida e prometida ao Luiz Castro, que seria de 5 a 6 semanas, com o Botafogo B jogando a primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo principal chegando só na reta final do Campeonato Carioca, jogando o primeiro compromisso do Botafogo no ano seria apenas na primeira fase da Copa do Brasil, lá no meio de fevereiro. Agora o Botafogo vai ter que antecipar essa sua volta para o dia 26 de janeiro. Ou seja, a pré-temporada vai ser mais curta, a pré-temporada não vai ser tão intensa, né? E não vai ser a pré-temporada dos sonhos em termos de carga de concentração, carga física, carga técnica, amistosos contra equipes de outros lugares dos Estados Unidos, não vai acontecer. Ou seja, uma pré-temporada pior em termos de estrutura, porque o Espaço Lonier talvez seja pior do que a estrutura que o Botafogo ia pegar lá fora. Vai ser uma pré-temporada pior em termos de tempo e vai ser um início de temporada mais desgastante, que o Botafogo volta logo contra o Madureira para jogar o Campeonato Carioca, tá? E um outro fator é que o Botafogo prejudica ainda mais, né, com isso, a Ferdi prejudica ainda mais o andamento do Botafogo B. A CBF já tinha prejudicado sem o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Botafogo B tá fora, né, de cogitação, o Botafogo B não vai jogar
o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, porque não vai ter. Então fica sem parte do calendário e agora fica sem menos calendário ainda, né? Então o Botafogo montou um time B para jogar 3 partidas no ano, oficiais, no Campeonato Carioca. É inacreditável, cara. Primeiro, aí eu acho que existem 2 fatores. Primeiro, é o aspecto da bagunça e da loucura que é o futebol brasileiro, né? E de como as máquinas públicas, as máquinas políticas, o artefato do poder, ele consegue minar, prejudicar aos poucos quem quer fazer algo sério no futebol brasileiro. E, obviamente, tem a parcela de responsabilidade e culpa do Botafogo também. O que eu acho que há de errado no Botafogo nesse momento, tá? Primeiro, o Textor é muito falastrão. Se o Textor não tivesse falado, se não tivesse aberto a boca lá atrás para falar que a gente não liga pro Carioca, vamos colocar Botafogo B, vai virar um torneio junior pra gente, não dava tempo dos caras se armarem. Segundo, bancou até o fim para depois ceder, ou seja, prejudicou o seu próprio planejamento e obviamente que o Luiz Castro deve estar muito puto com isso. Terceiro ponto, cara, se sabia que teria sanção, sabe? Aí se fala dessa questão dos 15 milhões, tá? Claro, esse valor pode ter subido, pode ter ido além daquilo que o Botafogo se planejava fazer. Mas, cara, o artigo 50 ele é muito claro. Como é que o Botafogo ele não se atenta que isso podia acontecer, sabe? E mesmo que não tivesse se atentado, porra, cara, o Botafogo alastrou essa história até o fim. E agora faltando uma semana para o início do Campeonato Carioca, 10 dias, vai. A gente está aí vendo tudo isso acontecer. O Botafogo prejudicou a sua própria pré-temporada, adiou férias, adiou a preparação dos jogadores para agora ter que voltar. Ou seja, o próprio Botafogo perdeu tempo, sabe? Então, essas são as parcelas de culpa, sim, do Botafogo e da falta de responsabilidade do Botafogo, além da falta de comunicação coesa. O Botafogo não comunica nada, né, nesses termos, a sua torcida de maneira devida, de maneira adequada. A gente está falando do fluxo de caixa, agora a gente está falando do Campeonato Carioca. O Botafogo precisa se posicionar para evitar com que essas narrativas fiquem soltas, tá? E o último fator, óbvio, tem o aspecto da Ferj, sabe? Tem um aspecto de como essas federações ainda têm poder, tá? E como elas podem prejudicar, sim, direta e indiretamente, o planejamento de um clube sério de futebol, sabe? A gente lembra de 2021. Em 2021, o Flamengo jogou 6 partidas com o time B, com o time sub-23, com atletas do sub-20, do sub-17, do sub-23, com um catadaço. E nada, não aconteceu nada com o Flamengo. O Flamengo continuou normal. E aí, na 7ª rodada, o Flamengo foi lá e jogou pela primeira vez com o Gabigol, com o Pedro, enfim, com a Arrascaeta, né? E nada aconteceu com eles. No caso do Botafogo, como o Botafogo foi falastrão nesse caso, o Botafogo tá pagando. E aí, o que a gente encontra nesse momento é uma realidade de que esses caras vão fazer de tudo para prejudicar quem está tentando fazer alguma coisa diferente. Ah, não vai querer levar o Campeonato Carioca a sério? Vai ter que pagar dinheiro se não colocar o time principal. Ah, então vou colocar de qualquer maneira o time B mesmo porque eu sou milionário. Beleza. Tá querendo colocar o time B de qualquer maneira? A gente aumenta o preço. E outra, agora não se classifica para a Copa do Brasil. Se você não for bem no Carioca, não vai para a Copa do Brasil. E aí, o que tu me diz? Perdeu a queda de braço. Então, óbvio que existe o aspecto da responsabilidade do Botafogo, daquilo que o Botafogo poderia ter feito diferente, comunicado diferente, se planejado diferente para não rolar uma autossabotagem, para não se sabotar. E óbvio que existe o aspecto da máquina federações, né, enfim, Confederação Brasileira de Futebol no nosso país, que acaba prejudicando quem quer fazer algo diferente, mais planejado, sério, e driblar esse calendário bizarro que a gente tem aqui no futebol brasileiro, que foi destacado como bizarro, inclusive, hoje, na coletiva de apresentação, ontem, na verdade, do próprio técnico do Flamengo, novo técnico do Flamengo, Vitor Pereira, tá? Enfim, é isso, rapaziada. Um abraço para todos, essa é a minha opinião sobre tudo que está acontecendo, quero saber a opinião de vocês também. Fui!